Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre esta parábola. Jesus lhes disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa. Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: O que sai do homem, isso é o que torna o impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassinos, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam o homem impuro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. De onde provém o mal? Poderíamos nos fazer essa pergunta depois do evangelho que acabamos de ouvir. Se o que torna um homem impuro não é o que vem de fora, mas o que sai do seu interior, certamente o mal que muitas vezes alimentamos em nós não é em si a prática ou a má ação, e muito menos a má intenção de fazer algo contra alguém. Ouso dizer que na maioria das vezes não pecamos por intenção má, mas por estarmos cegos e assim agimos mal. Por vezes somos motivados por um falso bem ou por uma intenção distorcida, que era uma boa intenção. Basta olharmos a maioria das nossas pequenas discussões. Por vezes discutimos defendendo intenções diferentes e ambas partindo de um bom propósito. No fundo, na grande maioria das vezes, se discorre defendendo aquilo que é bom, mas um bom de um ponto de vista diferente. Entretanto, o mal que verdadeiramente age em nós nasce nos nossos pensamentos. Como diz Orígenes, a fonte e o começo de todo pecado é o pensamento. Ali, no interior do nosso coração, nesse paraíso criado por Deus, sofremos terríveis tentações. Nos vemos pensando contra o outro e, por vezes, motivados por nossos pensamentos, que possuem a capacidade de nos cegar e de nos convencer, acabamos ferindo e nos distanciando do outro. No Evangelho que ouvimos hoje, Jesus denuncia que o pecado às vezes é drástico, ou seja, atinge diretamente outras pessoas. Ele até cita exemplos: imoralidade, roubo, assassinato, fraude. Mas devemos romper não só com esses pecados, mas também com aqueles que se alojam no nosso interior e potencializam a nossa capacidade de fazer o mal. Devemos romper com aqueles que nascem em nós com uma má sugestão, que nascem em nós como que um pensamento, e estes vão nos distanciando dos outros, suscitam inveja, orgulho, e por vezes vamos remoendo certos sentimentos maus em nós, alimentando em nós certas fantasias. Olhando para Maria, nossa mãe, peçamos hoje a graça de purificar o nosso coração e decidir alimentar bons sentimentos e bons pensamentos em nós. Certamente isso vai nos tornar mais puros
e vai potencializar a nossa capacidade de amar o outro e de romper com o pecado. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.